paciência, porque eu prometo que vai ser rapidinho. Alguém, por acaso, já se questionou se o que eu tenho na minha cabeça é uma tiara? Porque, assim, eu já ouvi muito. Moça, o que é isso no seu cabelo? É uma tiara? Natural, sim, moça. Quando eu tinha 10 anos de idade, em 2013, se eu não me engano, eu fui diagnosticada com meningite bacteriana. E estudando um pouquinho mais sobre a doença, eu descobri que meningite bacteriana é uma inflamação na meninge, uma infecção na meninge, que é uma parte do nosso cérebro. E é muito comum em crianças, mas, infelizmente, a bacteriana, se ela não te mata, ela te deixa com sequelas muito graves. Bom, eu tinha um costume muito grande de ir para Uberlândia, todas as vezes, para visitar a minha tia Williane. E a minha família de lá, né? E teve uma vez que eu estava indo para lá, minha tia Wilma veio me buscar aqui em Brasília, e eu havia reclamado uns 2 dias antes para minha mãe que eu estava com tanta dor de cabeça, e os meus olhos ardiam, que a luz machucava. E aí eu fui levada a um oftalmologista, para eles dizerem para minha mãe que eu estava com a pupila dilatada e que era frescura. Novamente eu fui levada ao oftalmologista e dessa vez era conjuntivite. Tomei os remédios e eu decidi viajar, porque a minha tia Eliane e as minhas primas, a Mi e a May, estavam para lá, então, assim, eu precisava vê-los. Quando eu viajei, eu cheguei sexta-feira e eu passei muito mal. Não conseguia dormir, vomitava e estava tendo alucinação. E aí, no sábado de manhã, a gente estava pronta para ir para a igreja, eu não conseguia comer. Então, a tia Eliane falou para minha mãe assim, irmã, eu acho que tem alguma coisa muito errada com a nossa Té. Eu vou levar ela no médico. A gente chegou no pronto-socorro, a moça me olhou e ela pediu para encostar o meu queixo no meu peito. Fazer esse movimento. Eu travei aqui, porque doía muito. A médica imediatamente virou para minha tia Williane, que estava comigo, e falou, você é a mãe ou a tia? Eu sou a tia, então manda chamar a mãe dela, porque ela vai ser internada e precisa ser isolada, porque a gente acredita que é uma doença terminal. E a gente precisa agir com urgência. Então, eu fui levada para o pronto-socorro e eu estava tão assustada, porque no momento eu só queria a minha mãe. Enfim, eu vou conseguir não chorar, eu creio. Bom, a minha mãe foi avisada e me encaminharam para o Hospital da Criança, onde eu passei 10 dias, tomando analgésico, analgésico, para ver se... Antibiótico, obrigada. Antibiótico para ver se a bactéria recuava. Não recuou. Ela piorou, na verdade. Foi quando me levaram e encaminharam para a medicina, o Hospital Universitário de Uberlândia. E aí eu fiquei no quarto com mais 5 crianças. E quando a minha mãe contou o meu caso, falaram assim, mãezinha, sinto muito, mas daqui eu acho que ela não sai. A primeira noite que eu fiquei lá, eu dei convulsão. Quando eu dei convulsão, a minha mãe ficou desesperada. Ela foi atrás de uma médica, enfermeira, se eu não me engano. E a enfermeira disse bem assim, eu não vou fazer nada, o plantão não é meu agora. Médica. Mãe sendo mãe, brigou muito com a médica e entrou em contato com o Xelaléu, o meu padrasto que está aqui. E aí ele trabalha no Ministério da Saúde, então ele conseguiu alguns contatos, dentre eles o Dr. Gabardo, e conseguiram com que eu fosse avaliada para fazer a primeira ressonância. Quando eu fiz a primeira ressonância, os médicos viraram para minha mãe e falaram assim, mãezinha, a sua filha precisa entrar na sala de cirurgia para ontem. A gente vai tentar drenar um pouco da secreção que está no cérebro dela, e a gente espera que a gente vai dar o nosso melhor, mas, de novo, sem garantia nenhuma. Foi quando falaram para mim que iam raspar a minha cabeça.
sempre fui muito apegada com o meu cabelo, então eu chorei mais porque iam raspar a minha cabeça do que pela ideia de não estar mais aqui. E aí eu fui operada e fiquei 3 dias na sala, na UTI. Nesse período eu peguei a bactéria hospitalar. A doença não regrediu, ela piorou. E a minha mãe me contou que eu sentia tanta dor, que eu pedia para ela tirar de mim. Porque eu não conseguia abrir os meus olhos. Foi quando ela falou para mim, filha, se a mamãe pudesse, ela tirava e colocava nela mesma. Se ela pudesse, ela tiraria toda a dor de você. Já agradeceram a mãe de vocês hoje? Bom, então me encaminharam novamente para a sala de cirurgia, dessa vez com infecção hospitalar e a meningite bacteriana. Foi quando eu pedi para minha mãe chamar um pastor, porque eu falei para ela assim, mamãe, eu sinto que dessa vez eu não vou voltar. Agora eu chorei. Obrigada, Lucas, pelo fundo musical. E aí eu pedi para ela chamar um pastor. Na época era o pastor Décio de Uberlândia. E aí ele foi lá. Aí ela me disse que ele me deu a unção. Que se fosse para ser salva, eu seria salva. E se não fosse, estaria tudo bem também. Credo, gente. Assim não dá, peraí. Bom, aí ela me contando, né? Ela disse que eu estava na maca já, pronta para entrar na sala de cirurgia mais uma vez. Talvez a última. E eu falei assim, mamãe, eu vou voltar para você. Porque eu tô vendo 2 anjos comigo. Eu treinei tanto em casa para não chorar aqui, gente, acredite. Bom, falaram para minha mãe que a cirurgia era para durar 4 horas. E avisaram para ela. Mandaram um psicólogo para trabalhar a ideia de que, novamente, a chance da sua filha sobreviver é 4%. E, mesmo se ela sobreviver, a sequela pode ser muito forte. Ela vai perder a memória. Ela não vai mais conseguir falar, ou andar, ou ver. Bom, vocês estão aqui para testemunhar que eu falo até demais. Amém. Bom, a cirurgia, que era para durar 4 horas, durou 8. E a minha mãe me contou depois que foi um período que a igreja inteira orou por mim. Fez uma corrente de oração. E eu agradeço muito a todos que oraram por mim para que eu estivesse aqui hoje. Deu certo. Bom, demorou 8 horas a cirurgia. E o médico saiu da sala de cirurgia, tirando a touquinha. Chegando assim, bem perto da minha mãe, falando, mãezinha, ela tá viva. Ela vai precisar entrar num coma induzido agora, porque o cérebro dela tá muito inchado. E ela precisa descansar. Porque se ela não descansar, podem ter efeitos piores. Então eu fui novamente para a UTI. E nesse período já estava a família inteira lá no hospital comigo. Bom, eu fui para a UTI e dessa vez, no coma induzido, eu fiquei 1 dia. Era para durar 3. Minha mãe disse que eu me rebatia muito, porque tinha momentos que eu abria os olhos e eu me via presa na maca, porque eu me mexia tanto que os médicos tiveram que me amarrar. E teve um momento que eu acordei tão atordoada que eu tirei tudo que estava grudado em mim. Catéter, aquele negocinho para ver pulsação, arranquei tudo. Negócio de oxigênio. Foi lindo. E aí, eu lembro que durante esse coma induzido eu tive um sonho
E eu sonhei com a tia Eliane e com a Milana entrando no meu quarto de UTI. E aí a Milana sentava na minha maca e falava assim: Té, você tá bem? Eu falei: eu tô. E você? Tô bem. Aí ela falou assim pra mim: Té, vai ficar tudo bem. Só me promete uma coisa. Não esquece de Deus, tá? Aí eu falei assim: tá bom. Não vou esquecer. Mas vai ficar tudo bem mesmo? Ela disse: vai. E aí eu acordei. E quando eu acordei, quem estava na sala comigo era a minha avó. E ela disse que a primeira pessoa que eu chamei foi: cadê a minha mãe? É um bom sinal, eu não tinha perdido a memória. E daí pra frente, foi só pra frente. Eu tô aqui hoje pra contar a história do quanto Deus é bom. Eu tô aqui hoje como uma prova viva de que Deus é capaz de salvar. Só um segundo. Nosso Deus é capaz de salvar vidas. Ele é capaz de salvar e fazer muito mais do que a gente espera. Não porque a gente merece alguma coisa. Não porque a gente é bom o suficiente. Mas porque esse é quem Ele é. E eu agradeço a vocês por fazer parte da minha história. E por favor, orem por mim. E é isso. Amém. Acho que foi mais de 15 minutos, gente. Desculpa. Por tudo seja Deus louvado. Dá até para cantar. Irmãos, é muito emocionante, não tem como não chorar, né? A gente acompanhou o caso da Stephanie bem de perto. Então, é como se a gente estivesse revivendo. E quando a Stephanie, ela esqueceu um detalhe que é muito importante. Quando ela estava se dirigindo para a sala de cirurgia, ela falava de cor um salmo. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Ela falava várias vezes esse verso e cantava um corinho muito lindo, muito conhecido. E eu gostaria de fazer essa homenagem para ela. Eu vou pedir ao Heber Lopes que, por favor, cante esse corinho para relembrar esse momento. E esse corinho realmente marcou as nossas vidas, a história da Stephanie. Isaac, você pode colocar esse corinho aí na tela? A gente até queria ter um pouquinho mais de tempo para ensaiar essa canção, mas não foi possível. Mas eu acho que a gente pode cantar aqui com a igreja. Vou chamar aqui a Cris também. A Cris queria ter ensaiado, mas não deu tempo de ensaiar. Mas a gente vai louvar juntamente com os irmãos. Essa é uma canção que, pelo que a Wilma falou, a Stephanie cantava. E eu me lembro, eu também sou chorão, então vou tentar conter. Bem-vindo a você, eu sou mais velho. Mas quando eu e a sua mãe e a sua tia eram bem jovens, a gente cantava muito essa música. Elas são mais velhas do que eu, então eu sou mais jovem do que elas. Mas a diferença é pequena. Eu tinha provavelmente 14 anos ou 15, elas deviam ter 16 ou 17, uma coisa assim. E elas vão lembrar: ó Senhor Jesus, atende minha oração. Eu falei com o Heber para ele tocar, né? Era o Ebinho, mas eu já vi que o Ebão veio aqui, porque essa música toca muito ele também, a família dele. Vamos louvar o Senhor cantando essa música. Acho que é eles que vão cantar, não sei se eu vou conseguir.
Senhor Jesus, atende minha oração. Necessito sim da tua poderosa mão. Agora divide. Enquanto a alma está batida, busco sempre aquela rocha que é mais forte que eu, que é mais forte que eu. Pois tem sido Abrigo para mim e o consolo em cada aflição. E quando a alma está batida, busco sempre aquela rocha que é mais forte que é mais forte que ó Senhor Jesus, atende minha oração. Necessito sim da tua poderosa mão. E quando a alma está batida, busco sempre aquela rocha que é mais forte que é mais forte que E quando a alma está batida, busco sempre aquela rocha que é mais forte que é mais forte que Amém. Jesus abençoe a vida da Stephanie. Eu estava pensando ali no banco assim, por que Jesus curou a Stephanie, né? Por que ele permitiu que ela estivesse aqui hoje, se batizando? Tá tudo bem. E por que Deus permitiu que isso acontecesse? E já me vieram algumas respostas na minha mente, né? A primeira é para sua mãe, para sua tia. Ela sabe do que eu estou falando. Jesus tem muito espaço no coração dele para vocês duas e para o seu padrasto também. E também para muita gente que está te escutando aqui hoje. Muitos pela internet, eu estava olhando ali, tinha muita gente acompanhando. E tem muita gente aqui também que talvez esteja preso a alguma coisa, sabe? Talvez uma chateação, talvez um pecado que Deus está olhando assim, nossa, mas se for só por causa disso aí, está perdoado. Talvez para Deus seja uma coisa tão pequena e para mim ou para outras pessoas seja uma coisa tão grande. Mas para Deus quer mostrar através da sua vida, do seu milagre, que é uma coisa muito pequena. Isso que aconteceu com você, sim, é uma coisa muito grande. 4% de chance de viver, isso sim é uma coisa muito grande. O resto são coisas pequenas. Então, a minha fala aqui nesse momento não estava programado, mas não poderia deixar de falar para você que está no vale da indecisão de entregar a sua vida totalmente para Deus. Está aqui um milagre que Deus pode transformar a vida de qualquer pessoa, amém? Que Deus possa tocar no seu coração também. E conversa com Ele. Não é o Weber que vai fazer você mudar a sua vida, tomar a sua decisão. Talvez a vinda do pastor Davi aqui esse final de semana, falando sobre o grande amor de Deus,
já tocou a minha vida novamente. E eu tenho certeza que tocou a sua. E a nossa oração é para que esse toque do Espírito Santo, ele seja plantado em você, germine ali uma semente, e que você seja uma árvore frutífera, igual a Stephanie está sendo hoje aqui, tocando todos os nossos corações. Amém? A gente vai fazer uma vigília aqui, irmãos, está tudo certo. Amém? Eu estava em Uberlândia. Eu já chorei bastante ali, então não vou chorar e também vou ser rápido. E eu gravei o testemunho. Assim que ela teve condições de ir à igreja, junto com a mãe dela, eu gravei. E lá no testemunho, a mãe dela prometeu que ela não ia deixar de levar a Stephanie para a igreja. Eu cobrei. E ela cumpriu esse voto. E esse é um resultado, irmãos, do trabalho dos pais. É um resultado, mesmo ela não estando na fé, mas ela sempre incentivou a filha. E eu quero também contar, irmão Davi está aqui, né? A Wilma comentou e ninguém falou. Lá no hospital, irmãos, os médicos, os enfermeiros, o hospital inteiro se comoveu com a situação. Primeiro, porque era um milagre. Então, para quem está hoje aqui e não acredita em milagre, isso é um milagre. É um milagre mesmo. É um milagre da restauração, um milagre da cura. A gente tem a manifestação de Deus. É que eu falo alto demais, irmão. Alto. Baixa um pouquinho aqui da igreja, então, porque senão os irmãos e eu também não aguento. Obrigado. Irmãos, ela distribuiu, naquela época estava saindo o livro, irmão Davi, Conflito e Vitória. Os irmãos, o pessoal lá do hospital, eles foram alcançados, primeiro, com o testemunho dela, com a misericórdia de Deus em trazer ela à vida, porque isso aí é sim, trazer de volta a vida. E também através da literatura. Então, quantas formas Deus teve de alcançar, e a gente não sabe. Talvez ali alguém naquele hospital que estava, não sei, distante de Deus, e ela foi tocada, ela nunca esqueceu desse episódio. Então, irmãos, a gente precisa deixar Deus usar a nossa vida com milagres. Milagres de diferentes formas acontecem. Às vezes em menor grau, em grande grau, como o caso da Stephanie. E esse daqui é um incentivo. Nós precisamos acreditar, irmãos, que Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus que opera a cura. Deus é um Deus que restaura, se assim for da vontade dele. E mesmo quando não é, a gente não pode ser cabisbaixo. A gente não pode se envergonhar do evangelho. A gente precisa. Essa menina aqui, irmãos, é um grande testemunho. As tias sabem muito bem, elas estão ali olhando ali, rapaz, é cada lapada que ela dava na mãe e em todo mundo, inclusive na gente que é membro da igreja também. Eu lembro ela, da idade dela, era muita coisa. E é um testemunho de Deus, é uma bênção de Deus. Ela foi escolhida por Deus para poder estar aqui hoje, nesse momento, testemunhando isso. Essa programação vai ficar gravada, depois a gente pode até cortar essa parte em especial, o testemunho dela, e a gente compartilhar com os jovens, compartilhar com os pais. E a gente precisa mais disso, irmãos. Precisa de mais momentos de testemunho na nossa igreja, para que a nossa fé seja reavivada e para que outros que estão duvidando do poder de Deus, eles possam ser firmados e possam crer e aceitar. Deus é um Deus de milagres de diversas formas, da cura e de tudo. É muito tempo, mas olha, contrabando teve, lembram, né? A gente levava, não podia, o hospital não deixava levar nada. Aí tinha uma irmã lá que era a Helena. Ela falou, olha, toma um noni. Tinha um negócio lá, um produto que era do noni, mas o noni gostoso. Aí levamos para o hospital, a mãe dela pegou e levou esse batido com noni para levantar a imunidade, as energias. Muitos tratamentos naturais foram colocados lá. A alimentação, né? Ela está falando aqui. Então, aí os irmãos lá, colocando dentro da bolsa, escondendo e dando lá para ela tomar, para poder restabelecer a energia. Irmãos, eu sei que foi... Eu quis vir aqui na frente, porque a gente estava lá, eu estava em Uberlândia, acompanhei de perto tudo isso. E a gente precisa, irmãos, a gente precisa acreditar. Isso aqui é um testemunho vivo. Depois a gente vai
pedir ali para o Ebão lá, o pessoal aí do Fama GO, para a gente cortar isso. A gente tem que espalhar isso para os jovens, para todo mundo, porque a gente precisa que esse testemunho alcance outros corações, outros jovens, e eles possam, através dela, receber a graça de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Podemos cantar. Me ajudem, por favor, todos cantando, porque o que Deus fez por nós é maravilhoso. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Terminar hoje. Irmãos, é muita bênção e eu não podia deixar, quase que eu esqueço, mas eu não posso esquecer, esse detalhe é muito importante. Quem iria fazer o batismo da Stephanie de primeira mão seria o irmão Josias, pastor Josias. Mas por alguns contratempos não deu certo e Deus é tão maravilhoso que o pastor Davi Paz Silva estava aqui presente. Então, assim, eu quero agradecer do fundo do coração, pastor, pelo pedido nosso e pelo irmão ter concedido essa bênção de realizar o batismo da Stephanie. Porque o irmão Davi Paz Silva, ele faz parte da nossa história, gente. O irmão Davi Paz Silva, eu era bem pequena, eu nem lembro do meu pai. Então, o irmão Davi, ele viajou para fazer o batismo do meu pai no interior do Pará, Mãe do Rio, Pará. E aí, infelizmente, o irmão chegou e houve um acidente muito grave com meu pai, onde ele foi levado a óbito. E o irmão, ao invés de fazer o batismo do meu pai, ele fez o culto fúnebre do meu pai. Então, assim, para a gente é um motivo de muita alegria ele hoje batizar a neta, né? Que faz parte da nossa história. E tem uma história linda, o irmão pôde acompanhar. A Stephanie, ela é um milagre em nossas vidas. Ela é uma menina de ouro. E a gente está muito feliz. A família inteira está vibrando. Todos estão assistindo. Em todos os lugares onde nem todos puderam vir, mas todos estão assistindo. Então a gente quer agradecer assim do fundo do coração ao pastor Davi Paz Silva, que aceitou o nosso convite. Muito obrigada, pastor. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Amém. Podemos terminar? Agora podemos, né? Então que Deus nos abençoe, nos enche do seu poder em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a família, Deus abençoe a Stephanie, Deus abençoe a todos. Nosso próximo encontro amanhã, às 9 horas da manhã, se o Senhor assim nos permitir. Stephanie, se você não se incomodar, acho que você ficando ali, as pessoas já vão saindo e te cumprimentando, te felicitando, tá bom? Fica ali um pouquinho mais. Agradecemos a todos vocês, agradecemos nossos queridos irmãos internautas que nos acompanham pelas mídias sociais. Que Deus abençoe a todos vocês e a sua família.